Hoje vamos recapitular o filme chamado O Pacto dos Lobos. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, o Marquês Thomas d'Apicher está escrevendo suas memórias em seu castelo. Nos seus escritos, ele relata suas experiências, incluindo o período em que uma fera misteriosa aterrorizou o condado. Alguns anos antes, uma mulher ferida tenta fugir desesperadamente dessa fera. Antes que ela consiga subir em uma rocha para se proteger, a criatura a alcança e a mata violentamente, batendo seu corpo contra a rocha. Anos depois, um grupo de homens persegue uma mulher e um idoso. Ao alcançá-los, os perseguidores começam a agredi-los. De repente, dois homens mascarados aparecem. Um deles desce de seu cavalo e se prepara para enfrentar os agressores. O misterioso homem demonstra uma força extraordinária, como se tivesse a força de 10 homens, e derrota os bandidos um por um. Após derrotar todos os agressores, o homem mascarado e seu companheiro permitem que o idoso e a mulher escapem em segurança. Em seguida, os dois heróis enigmáticos continuam sua jornada. Naquela noite, os dois homens chegam ao castelo do Marquês d'Apicher e se apresentam como Fronsac e Mani. O Marquês d'Apicher revela o motivo da vinda desses homens. Eles foram designados para caçar essa fera que tem aterrorizado a vila, libertando-a de uma maldição de sangue e morte que tem vitimado pessoas inocentes. Na manhã seguinte, Fronsac e Mani partem para investigar o último local onde a fera foi avistada. Lá, encontram o corpo de uma mulher que sofreu um ataque brutal. Logo em seguida, chega o capitão Duhamel. Fronsac examina rapidamente as feridas no corpo e conclui que, pelo tamanho das mordidas, a fera deve pesar no mínimo 500 quilos, descartando a possibilidade de ser um lobo ou urso conhecido. À tarde, o Marquês d'Apicher apresenta Fronsac aos nobres da região, buscando seu apoio para obter o equipamento necessário para a missão. Os nobres concordam em ajudar Fronsac, já que Duhamel se mostrou incapaz de lidar com a situação. Durante esse encontro, Fronsac fica impressionado com a beleza de Mariane. Os nobres disponibilizaram todos os recursos necessários para que Fronsac pudesse caçar a fera. Além disso, ofereceram uma boa quantia em dinheiro para quem conseguisse matá-la. Essa oferta atraiu milhares de pessoas à região, todas esperando ter uma chance de ganhar o prêmio. Fronsac decidiu montar uma equipe para a caçada. Os candidatos deveriam demonstrar suas habilidades diante de Mani, que apesar de ser muito quieto, mostrava-se um lutador impressionante. Até mesmo algumas mulheres se candidataram, todos buscando uma oportunidade de matar a fera e ficarem ricos. Um dos candidatos levou o teste muito a sério e tentou atacar Mani com uma garra. Nesse momento, Jean, um dos nobres, usou sua arma para derrubar o agressor à distância. Jean então mostrou sua arma personalizada para Fronsac. Um rifle especial feito para ser disparado com uma só mão e que utiliza balas de prata. Ele explicou que anos atrás, quando era da Marinha Real na África, ele foi atacado por um leão e perdeu um braço. No entanto, isso não o impediu de continuar sua paixão pela caça. Antes da missão começar, Fronsac observa o horizonte, esperando a chegada de Mariane. Ela aparece a tempo de se juntar ao grupo. Depois de um tempo, Fronsac e Mariane se afastam do grupo para ficarem sozinhos. Durante esse momento, eles encontram uma antiga capela onde 25 pessoas foram mortas no início do verão. Enquanto isso, os outros caçadores começam a ficar frustrados. Eles descarregam sua raiva em uma matilha de lobos que passa por perto. Um dos lobos se aproxima de Fronsac e seu grupo. Como eles não têm interesse em caçar esses animais, permitem que o lobo escape. Ao retornarem ao acampamento, Fronsac e seu grupo descobrem que os outros homens realizaram uma grande matança de lobos. Essa ação não agrada a Mani, que acredita na santidade desses animais. Para acalmar a raiva de Mani pela matança dos lobos, Thomas leva os dois a uma casa de diversões. Ele promete que lá eles esquecerão de tudo enquanto o dinheiro durar. Nesse local, Fronsac concentra toda a sua atenção em uma prostituta chamada Sylvia, esquecendo-se temporariamente de Mariane. Algumas semanas se passam e chega o inverno. Até então, a busca pela fera não teve sucesso. Durante uma missa, um homem chega correndo e implorando por ajuda. Seus dois filhos desapareceram nas montanhas, e ele teme que não sobrevivam à noite. Fronsac lidera um grupo de voluntários para resgatar as crianças desaparecidas. Ao chegarem ao local, encontram uma das crianças morta e quase congelada. É evidente que a fera o matou. Minutos depois, Mani aparece com a irmã do jovem morto. Ela está ilesa, mas desmaiada devido ao frio.
Os nobres estão irritados com a incompetência de Duhamel na resolução do caso. No entanto, Fronsac apresenta uma nova evidência: um dente de ferro encontrado no corpo do jovem morto. Isso leva Fronsac a desenvolver uma nova teoria. Ele argumenta que nenhum animal conhecido ou lendário possui dentes de metal. Isso faz Fronsac suspeitar que pode haver alguém por trás desses ataques. Apesar dessa nova descoberta, Duhamel não escapa das consequências. Ele é destituído de seu cargo e perde seu título honorário devido à sua ineficácia na resolução do caso. Na mesma noite, Fronsac volta ao bordel e passa mais uma noite com Sylvia. Enquanto isso, no hospital da vila, Manny visita a jovem que foi resgatada e lhe dá um remédio indígena para ajudar em sua recuperação. Fronsac, ao relembrar cada morte, começa a notar um padrão nos ataques. No entanto, por enquanto, tudo não passa de uma suspeita, e ele precisa de mais evidências para descobrir a verdade. No hospital, o remédio dado por Manny faz efeito, e a moça acorda. Ela consegue contar que um homem com aparência demoníaca acompanha a fera, dando ordens e permitindo que ele mate livremente. Na floresta, uma mulher procura por uma de suas ovelhas que ficou para trás. Nesse momento, ela é atacada pela fera. Durante a noite, Fronsac se encontra secretamente com Marianne, sem o conhecimento de Jean, irmão dela. Marianne finalmente cedeu aos encantos de Fronsac. Enquanto estão na casa, um dos homens se oferece para buscar vinho. Porém, ao fazer isso, ele é surpreendido e morto pela fera. Fronsac finalmente se depara com um monstruoso animal. Suas teorias de que era um humano disfarçado são desmentidas. A fera é real e enorme. No entanto, ao se aproximar de Marianne, o animal para abruptamente e a observa com atenção. Segundos depois, um estranho toca um apito a uma grande distância. A fera imediatamente corre em direção ao som. Nas montanhas, é possível ver que esse homem misterioso tem controle total sobre a fera. Na manhã seguinte, Fronsac, Thomas e Manny se armam e partem para caçar a criatura, já que os outros voluntários fugiram de medo após verem o monstro na noite anterior. Usando as habilidades de rastreamento de Manny, o trio chega a uma área remota, onde a presença da fera é evidente. Manny reconhece que a criatura é deste mundo, mas corrompida pelo mal. Quando a fera ataca Manny, ele escapa e ativa uma armadilha de bambu. A criatura a destrói e arrasta Thomas pelo braço. Fronsac atira, fazendo a fera soltar o jovem. Manny consegue ferir o animal com outra armadilha, mas ele foge. Seguindo o rastro de sangue, Manny encontra uma catacumba usada como abrigo da fera. Ele vê o velho que ajudou no início do filme. Quando planeja atacar, é surpreendido por um grupo de homens. Após uma luta intensa, Manny é baleado pelas costas pelo homem que controla a fera. Acreditando que Manny estava morto, os homens jogaram seu corpo de um penhasco. Fronsac, ao procurar seu companheiro, encontrou-o inconsciente e aparentemente sem vida. Devastado, Fronsac levou o corpo de seu melhor amigo até a capela para prepará-lo para o funeral. O luto de Fronsac se transformou em fúria quando ele removeu a bala que matou seu amigo e percebeu que era de prata. Isso indicava claramente que Jean foi o responsável pela morte de Manny. Tomado pela vingança, Fronsac invadiu as catacumbas. Usando flechas incendiárias, ele provocou um incêndio para distrair os homens de Jean. Conforme avançava pela construção, Fronsac abandonou a discrição e começou a eliminar brutalmente todos que cruzavam seu caminho. Ele chegou a um quarto secreto repleto de evidências de bruxaria e figuras demoníacas. Seguindo adiante, Fronsac encontrou a caverna onde a fera era mantida para ser usado quando necessário. Como não encontrou Jean no local, ele decidiu voltar para queimar o corpo de Manny na manhã seguinte. No entanto, Fronsac foi capturado pelas autoridades locais e preso. Sylvia visita Fronsac na prisão, trazendo-lhe uma refeição. Ela revela ser uma espiã do Vaticano e explica a situação. Henri Sardes, o padre local e líder da Irmandade, acredita estar restaurando a adoração a Deus na França. O Papa Clemente XIII, considerando Sardes louco, enviou Sylvia para eliminá-lo. Sylvia então confessa ter envenenado propositalmente a comida que trouxe para Fronsac, alegando que ele sabe demais sobre a situação. Mais tarde, Marianne descobre a morte de Fronsac. O corpo dele é então enterrado em uma sepultura sem identificação, para que nunca seja encontrado. Sylvia aparece com seus agentes para desenterrar Fronsac. Na verdade, ele não havia sido morto, mas apenas colocado em um estado de coma temporário. Enquanto isso, no castelo, Jean revela seu segredo a Marianne. Contrariando o que todos pensavam, ele nunca perdeu seu braço. Na verdade, após retornar da África, onde teve contato com bruxaria, seu braço se transformou em algo monstruoso.
Após esta revelação, Jean se diverte com Marianne. Em seguida, Jean participa de uma reunião com outros nobres. Eles planejam usar a fera para dominar o país através do medo. O plano é que todos aqueles que se recusarem a obedecer sejam mortos pela fera, até que apenas eles tenham o controle total. De repente, Fronsac surge do alto. Com um salto impressionante, ele começa a atacar todos os presentes, matando vários com suas adagas. Logo após Fronsac matar alguns homens, Duhamel e seus oficiais aparecem e abrem fogo contra os nobres. Os nobres fogem, deixando Jean e Fronsac para terem sua batalha final. Com um movimento rápido e preciso, Fronsac consegue cortar o pescoço de Jean. Antes de morrer, Jean informa a Fronsac que Marianne está morta e que agora ela estará com ele para sempre. Enquanto isso, Sardes tenta escapar para as montanhas, mas é atacado e morto por uma matilha de lobos. Fronsac corre até o castelo, onde encontra Marianne lutando entre a vida e a morte. Felizmente, graças ao bracelete de Mani, Fronsac consegue dar a ela o mesmo remédio que foi usado para salvar a menina encontrada na floresta. Em seguida, Fronsac e o Marquês Tomás vão até o esconderijo da fera, onde o encontram gravemente ferido. Eles descobrem que a besta, na verdade, era um leão que Jean trouxe da África quando ainda era filhote. O animal foi torturado para se tornar cruel e treinado para usar uma armadura de metal com pontas. Fronsac, sentindo pena do animal, decide matá-lo como um ato de misericórdia. O Marquês Thomas d'Upshur termina de escrever seu relato sobre os acontecimentos. Isso ocorre pouco antes dele ser levado para sua execução por uma multidão revolucionária. Em seu relato final, o Marquês afirma que não sabe o que aconteceu com Fronsac e Marianne após a morte da fera. No entanto, ele expressa a esperança de que, onde quer que estejam, os dois sejam felizes juntos. A história termina com uma cena final mostrando Fronsac e Marianne navegando em um navio em direção à África. Espero que tenham gostado. Até a próxima!